Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos e queremos agradecer por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que temos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Sandro Willi e a esposa Luzia Rosário, são de Anapu, no Pará. João Takakua é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Maria Schreiber é de Três Pontões, em Afonso Cláudio, Espírito Santo. Auxiliadora é de Fortaleza, no Ceará, também na Tira e Haroldo. Maria das Neves é de Caaporã, na Paraíba. Ambrósio Muripa é da África do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na nossa mente, no nosso coração e nos ajude a entendermos a Tua palavra, vivê-la na prática em nossa vida e também pedimos uma bênção especial para todos os que estudam conosco e que têm as suas necessidades, suas lutas, seus problemas. A todos os que nos escrevem pedindo orações, Tu conheces as lutas que cada um enfrenta. Dê vitórias, Pai, que não desanimem, que perseverem na fé. Em breve nós estaremos contigo nos céus. Pai, nós pedimos que perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estamos novamente juntos, ficamos agradecidos com vocês que acompanham e nos escrevem e agradeço a todos que mandam também o local onde vocês estão, a cidade, o país. E se você também quiser que mandemos um alô para vocês, é só mandar o nome, escrever aí nos comentários e a cidade que você está e nós estaremos aqui mandando um alô para vocês de vez em quando. E com relação aos aniversariantes, é bom que vocês mandem pelo menos uma semana antes do aniversário para poder a gente citar no dia que a pessoa está completando mais um ano de vida. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo essa semana, falando sobre parábolas e que essas parábolas estão aqui em Marcos, no capítulo 4. Como nós dissemos já para vocês essa semana, o evangelista Marcos, ele escreveu poucas parábolas aqui no seu evangelho. E, mesmo assim, essas parábolas que ele escreveu nos trazem lições maravilhosas para que nós possamos entender o ministério de Jesus e também o desejo que ele tem para com cada um de nós. Falamos aqui a respeito da parábola do semeador e, através da Bíblia Sagrada, nós vimos que o semeador, a semente, é a palavra de Deus, é a mensagem. E nós precisamos falar a todos, não importa quem seja, porque quem vai fazer com que aquela semente germine e que ela cresça e produza é o Espírito Santo. Sabemos que muitas pessoas aceitam a mensagem às vezes bem rápido, não é? Quando nós falamos do Evangelho, falamos da verdade, falamos de Jesus, mas depois muitas pessoas acabam, devido aos problemas que enfrentam, fazendo com que aquela semente não continue germinando, produzindo, crescendo e acabam desistindo. E sabemos que os prazeres deste mundo são muito fortes e atraentes para a maioria das pessoas e então a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida em que nós precisamos abrir mão daquele desejo que nós temos dentro de nós de fazer as coisas contrárias à palavra de Deus e perseverar no caminho do Senhor. Porque a vida cristã é uma vida de constante renúncia e precisamos então fazer com que nós sintamos o desejo de estudar a Bíblia cada dia, de orar, de ter comunhão com Deus e também de testemunhar. É isso que faz com que nós cresçamos e produzamos frutos em nossa vida. Nós, falando aqui da parábola dos semeadores, que nós comentamos domingo e ontem, aqui em Marcos, no capítulo 4, Marcos, capítulo 4, versos 10 a 12,
Jesus ele disse: mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. E então Jesus respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Aqui nesses versos, Marcos capítulo 4, versos 10 a 12, parece que Jesus está dizendo aqui que aquelas pessoas que não faziam parte do seu grupo, elas não precisavam entender porque elas estavam excluídas. Quando nós lemos superficialmente esses versos, parece que Jesus estava querendo dizer isso. Mas, na realidade, nós percebemos que não era essa a intenção de Jesus. Quando vemos aqui em Marcos capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Então, aqui, nós já estudamos isso na semana passada, aqui nós vemos que as pessoas elas estavam com o coração endurecido. Os fariseus aqui, que estavam tramando a morte de Jesus, eles viam Jesus falando, mas não percebiam. Eles ouviam Jesus falando, mas não entendiam. Existem muitas pessoas assim que só querem entender aquilo que elas querem. E quando nós explicamos da melhor maneira possível e mostramos a verdade, a pessoa ela está com a sua mente cauterizada, está com o coração endurecido e não quer entender. É essa a questão que Jesus estava dizendo aqui em Marcos capítulo 4, versos 10 a 12. Eram as pessoas que estavam com o coração endurecido. E então elas não poderiam ver o que Jesus estava mostrando e nem entender o que Jesus estava falando. Também em Marcos 3, nos versos 22 em diante, aqui diz a palavra de Deus: então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação: como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente está destruído. Então, aqui Jesus ele continua falando a respeito dessa questão. As pessoas viam Jesus realizar os milagres, expulsar demônios, mas elas, com o espírito endurecido, o espírito crítico, e eles não aceitavam que era o poder de Deus que estava fazendo com que aquilo acontecesse. Então, muitas das vezes, irmãos, nós vemos as pessoas realizarem grandes coisas para Deus e, por estarmos com a nossa mente fechada, com os nossos olhos cegos, espiritualmente falando, nós também agimos como esses mestres da lei, como os fariseus, dizendo que é o espírito de Belzebu, é Satanás que está expulsando Satanás, e nós temos que ter muito cuidado. Então é por isso que Jesus disse que ele falava por parábolas, porque aqueles que estavam vendo o que ele estava falando não pudessem perceber e aqueles que estavam ouvindo não pudessem entender, porque eles tinham os corações fechados para a mensagem da palavra de Deus. Nós vemos também aqui em Marcos no capítulo 12, no verso 1 em diante, Marcos ele diz aqui, ele vem nos trazendo também essa mensagem e falando especialmente sobre a parábola dos lavradores maus. Jesus então começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. E no tempo da colheita da uva enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta
de mãos vazias. Então Jesus vem contando aqui no capítulo 12 de Marcos essa parábola dos lavradores maus. E interessante que os fariseus, eles entenderam que essa mensagem era para eles. E quando Jesus estava falando aqui, ele estava parafraseando Isaías, no capítulo 6 e nos versos 9 a 10, Isaías escreveu: ele disse, vá e diga a esse povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então, Jesus, aqui, que nós lemos no início, Marcos capítulo 4, versos 10 a 12, Jesus estava parafraseando Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10. As pessoas estavam com o coração endurecido e não queriam entender e aceitar aquilo que Jesus estava fazendo. Agora, vejam o que Isaías escreveu no capítulo 6. Eu vou voltar a ler aqui, capítulo 6, nos versos 1 em diante. Isaías aqui, ele escreveu: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto trono e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Vejam, Isaías, ele foi chamado para ser profeta e ele teve uma visão de Deus no trono e ele viu então que ele era uma pessoa imperfeita, impura e que não tinha condições nenhuma para ser um profeta. Mas um anjo foi e pegou uma brasa viva lá do altar, pegou com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías. E então a culpa de Isaías foi removida, os pecados deles foram perdoados. E aí quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim. E aí foi quando Deus mandou que Isaías fosse e falasse ao povo, mas que eles iriam ouvir e não iriam entender, eles iriam ver e não iriam acreditar, exatamente como Jesus disse lá em Marcos capítulo 4, nos versos 10 a 12. E essa visão que Isaías teve, ele se viu ali esmagado pela glória do Senhor e também por sua própria impureza. E assim também nós, irmãos, nós não temos méritos nenhum para estar na presença de Deus, mas é pela misericórdia dele, é pela graça que ele nos aceita assim como nós somos e que nós possamos buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo em nossa vida e que ele abra nossa mente para entendermos, como nós temos orado aqui cada dia, entender a palavra de Deus, aceitar e colocar em prática em nossa vida. É pela graça e a misericórdia de Deus é que ele pode fazer isso. E nós queremos então agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.